muito boa noite, sejam todos vocês muitíssimo bem-vindos a mais uma edição do programa É Pra Valer. E nessa edição, eu, Henrique Morgantini, tenho o prazer de receber só feras, e eu falo sem medo de errar, que só tem mestres, só tem especialistas aqui na arte política, com tantos acontecimentos interessantes, com pesquisas pipocando, com esse esquentamento, esse esquenta que está rolando em Goiás, com a divulgação de pesquisas eleitorais e antecipação do clima político de 2014, já tomando conta desse início de segundo semestre de 2013, a gente resolveu fazer um programa voltado não só sobre isso, para você que já torceu, quer falar, vai falar de política, não é só política, mas é também política. E se você torceu o nariz, dê essa oportunidade a você mesmo de entender um pouco mais de forma didática, de forma analítica, de forma isenta, cada um defendendo livremente a sua opinião nesse programa de hoje. Garanto para você que você vai sair do É Pra Valer diferente do que entrou nesse exato momento. Eu começo apresentando meus convidados, temos estreias aqui no programa, temos velhos conhecidos. Começo falando com ele, dando boa noite a ele, que é jornalista, que é da Assembleia Legislativa de Goiás, que tem um projeto interessante envolvendo a TV Assembleia, esteve envolvido nesse projeto, vamos falar sobre isso também quando falarmos mais dele. Ele que é o Afonso Lopes e está estreando. Prazer ter você aqui, querido. Seja bem-vindo. Prazer é imensamente meu, eu tenho a certeza disso. Já estava com vontade de vir aqui, mas ninguém tinha me chamado e tal. Agora eu tô feliz. Coisa boa. Junto com o Afonso Lopes, eu converso com o meu amigo de longa data, uma das pessoas mais importantes, falo isso sem sombra de dúvida, da minha vida, da minha trajetória, um amigo que eu tenho, é o jornalista Vacil Oliveira. Boa noite, queridão. Seja bem-vindo de volta, né? Você já esteve aqui algumas vezes. Estou sempre aqui, sempre que convidado, convocado. Você aparece. Compareço. É a prova de que você não tem nada melhor para fazer terça-noite. Claro, tem que acompanhar o programa. Prova tácita. Não faz nada melhor, Afonso. Ainda bem que não fala sempre de política, de vez em quando muda também de assunto. Ah, né? Sim, com certeza. Completa esse timaço aqui nesta mesa, o jornalista, ele que é do Jornal Opção, ele que é servidor da Universidade Federal de Goiás, da qual nós passamos por lá. Ele é Helder Dias, que quando não está falando sobre o esporte, sobre o futebol goiano, sobre o time do Goiás, ele está no Opção, fazendo análise, tentando fazer todo mundo entender, e ele próprio também, porque não compreender a política. Boa noite, Helder, seja bem-vindo. Boa noite, Morgantini. Ultimamente está valendo mais a pena falar de política do que do Goiás. Do que do Goiás? É Goiás que dá desgosto, dá alegria, mas dá desgosto também. Mas estamos aí para a gente falar não só de política, mas também de política. Acho que tem um lado muito interessante na questão política, que também mexe com as pessoas, essa questão de pesquisas, desse cenário que aí se apresenta. Estamos aí para colaborar com esse timão que está aqui. Maravilha, legal. Nós temos um cenário muito interessante. Surgem pesquisas, surgem números, né? Já cria-se uma situação curiosa. E ainda tem mais certas peculiaridades. Quer dizer, o governador, na declaração, de repente, pode não ser candidato. Aí começa aquela briga de todo mundo querer ser candidato para tomar a vaga do sujeito que nem saiu ainda, né? Quer dizer, pode ser um jogo de cena. Então, cria-se todo um clima interessante para isso, né? Mas vamos falar sobre isso. Tira primeiro o Morgantini daí. Tira o Morgantini. Sai, Morgantini. Sai, Morgantini. Aí. O vídeo de fundo que nós escolhemos para acompanhar esse programa é de um filme argentino de 1999, que foi vinculado, na verdade, no ano de 2000, estrelado pelo Ricardo Darín, que depois virou um bambambam, virou uma sensação no cinema latino-americano. É o filme Nove Rainhas, que eu recomendo para vocês fortemente. Um filme que trata da vida de dois picaretaços, que inspirou, inclusive, esse roteiro original, inspirou um outro filme de 2004 chamado Criminal, um roteiro adaptado para o cinema hollywoodiano, mas a fonte foi o Nove Rainhas. Está o Ricardo Darín já aprontando, fácil de achar. Se não me engano, no YouTube você consegue assistir ele inteiro, com legenda, com dublagem, o que você quiser. Ou original, obviamente. Mas recomendo muito o Nove Rainhas. Alguém assistiu? Alguém assiste Perde Tempo com o cinema argentino ou não? Ah, eu já vi alguns, já, né? Esse você não chegou a ver? Não, ainda não. Mas é uma coisa que as pessoas deveriam fazer de vez em quando, é sair do padrão, né, do hollywoodiano, e navegar um pouco aí pelo cinema argentino, o europeu, o iraniano também, que tem grandes filmes. Acho que é interessante isso. Boa pedida. É bom mesmo. Eu particularmente gosto. Eu falei aqui brincando de perder tempo, mas tem umas coisas bem interessantes lá de vez em quando. Meus amigos, o que foi?
O que foi? Vamos ter que ficar vendo esse... Não, eu gosto de Rambo, de porrada, da tira e tal. Tudo que eu não faço. Eu gosto de... Você se inspira no que se projeta no cara. Eu gosto de rock balboa, da pancada. Pancada, porrada. Não dá pancada em ninguém, então lá pelo menos... Hoje, inclusive, é aniversário de um ídolo, senhor. Então, hoje, 66 anos do Arnold Schwarzenegger. Você é fã do Schwarzenegger? O cara é forte pra caramba. O Vingador do Futuro. Já vi tudo Conan. Porcaria. O Conan. Porra, mas isso foi longe demais. Ele era novinho pra cacete. É, o Conan, meu. Conan, o Bárbaro. Eu só descobri isso depois, não tinha botado ele no fundo aqui. Em sua homenagem, inclusive. Vamos começar, meus amigos, falando dessa pesquisa que saiu na última semana, na última quinta-feira, no dia 25, a pesquisa da Confederação Nacional das Indústrias, feita pelo IBOP, que mostra um retrato, como toda pesquisa costuma cair nesse chavão, um retrato do momento, mas mostra o que é o Brasil do ponto de vista político nesses pós-protestos, pós-rodada de protestos que tomou conta do Brasil. Ainda continua acontecendo em algumas capitais. O Rio de Janeiro está aí com o governo pedindo para, por favor, pararem de fazer protesto na porta da casa dele. Até um assunto interessante para a gente debater, saber se meus amigos acham isso válido, se já estão apelando no uso da democracia, mas o Cabral, inclusive, é o governador pior avaliado em todo o país. Mas vamos começar falando primeiro sobre a Dilma. A Dilma caiu a sua aprovação de 55% para 31%, isso levando em consideração os itens considerados como bom e ótimo na pesquisa. Um outro dado interessante é que o percentual dos entrevistados que afirmam em confiar na presidente também caiu de 67% em junho, quando nada estava acontecendo no Brasil, para 45% nesse mês de julho. Eu começaria falando sobre esse assunto porque, na verdade, quando você entra no estado, entra numa cidade e faz um protesto geral, quase sobra naturalmente para o presidente da República. Você pode falar, olha, está faltando isso, está faltando aquilo, quer dizer, ou sobra para o prefeito, ou sobra para o presidente, mesmo que não tenha responsabilidade direta. Como, digamos, a nossa nação sempre, o país sempre passa pelo problema da nação, pela ideia da nação, então tudo tem responsabilidade da presidência que sobrou para Dilma. Afonso, começo com você. Você interpreta de alguma forma essa pesquisa para além dessa questão dos protestos? Tem alguma coisa que se pode tirar além disso? Eu acho que se voltar um pouco, eu nunca acreditei nessa aprovação tão grande dos governantes brasileiros, não só da Dilma, mas de nenhum governante brasileiro. Quando fala, o cara tem 70% de aprovação, 60% e tal, é um negócio absurdo. Como é que em cada 10 pessoas, 7 estão satisfeitas com tudo? Bom, felicíssimas. Então só falta morrer, do paraíso já está. Então eu acho que é um erro de avaliação da própria forma de fazer a entrevista, talvez, que leva a patamares inimagináveis no restante do planeta. Os índices mais altos dos governantes é no Brasil e nas ditaduras, só. E a ditadura por razões óbvias. Então eu creio que na faixa aí de 50% para baixo seria uma faixa normal, até 40%. De 40% para baixo é sofrível. Não é? Porque quem está no governo tem a máquina na mão para fazer o que quiser, no bom sentido, para ganhar a opinião pública. É uma declaração, qualquer declaração é manchete, é um gesto, é uma ação, é tudo. Agora, eu acho que o que a Dilma e os demais, os governadores, estão enfrentando agora é um choque de realidade. Nunca mais acredito em alguém com 90% de aprovação. Vai voltar a ter um patamar. Essa dúvida aí, mas os institutos de pesquisa não detectaram essa insatisfação que foi demonstrada agora? Então, essa pergunta eu fiz para eu nem sei se eu posso citar o nome dele aqui, mas para um dos bons institutos daqui, o dono de um dos bons institutos daqui. Ele falou, olha, assim, quando a gente olha as pesquisas que foram feitas, estava lá. A questão é que não viu. Onde é que estava? Ele falou, olha, nós sempre fizemos pesquisa e são perguntas simples, às vezes você coloca lá na avaliação, você está satisfeito com a sua vida? A pessoa, primeiro, há um tempo atrás, falava, muito satisfeito. Era um majoritário, isso aí, era grande o número de majoritário não, era grande, mais de 20%.
Na outra, aí você vai colocando uma pesquisa à frente da outra, era de 20 e poucos por cento, depois baixou para 18, para 17, para 16, ou seja, vagarosamente esse índice de satisfação estava diminuindo, até que chega num... Não é que isso explique tudo, mas é uma indicação de que muitas vezes a insatisfação ela é real, ela existe e ela explode, mas ela não explode à toa. Ela ela já vinha acontecendo. As pessoas que não percebem, ou os cientistas que não percebem, nós jornalistas não percebemos também, ou então não percebemos na dimensão que elas ganham. E aí a gente tem que escutar, por exemplo, essa semana eu achei ótimo, né? Uma explicação para essa insatisfação toda é porque os Estados Unidos criou uma máquina para poder desgastar a Dilma, para favorecer. Não, mas a gente tem muita maluquice no meio, né? Aí fica divertido, aí, né? Helder, você acha que, você analisa que a sombra do Lula cria um cenário diferenciado, especial para a Dilma em relação a outras avaliações? Quer dizer, essa coisa de, se a Dilma for mal, tem o Lula, aí quem é a favor quer que o Lula volte, e quem é contra fala, olha, isso é um golpe, porque o Lula vem aí, quer voltar. O que mais tem nesse momento, acho que é teoria conspiratória. Sim. É o que mais aparece, quem está mal nas pesquisas, quem está meio que afundando, vendo o barco sair água para tudo que é lado, vai buscar sempre uma maneira de se defender. E pode ser qualquer governo, sempre vai ter a desculpa que é uma perseguição, que é fulano que está do outro lado lá, que está maquinando contra. Mas o Lula, ele é uma figura essencial hoje nesse processo do lado do PT. Assim, para tentar reverter essa situação da Dilma, que é uma situação complicada, porque a gente não pode negar, Morgantini, que existe também por trás disso tudo uma questão de gênero. Eu acho que você, da mesma forma que se dizia com o Lula, repetia com ele um certo tipo de preconceito, aquela questão de, não, porque ele aquela coisa, o Lula é analfabeto. O Lula é né? Uhum. Quem é o Lula? E o Lula conseguiu superar isso. A Dilma também tinha uma prova de fogo por ser mulher. E não é por ser mulher, obviamente, que o governo, por ela ser mulher, que o governo está tendo problemas. Mas vai aparecendo, a gente vê alguma conotação de gênero aparecendo aí. Eu acho isso perigoso, eu acho isso complicado. E acho que agora tem um papel fundamental a ser desempenhado pelo Lula em relação ao PT. Eu digo em relação à estratégia do PT. Porque o Lula, naturalmente, se a Dilma cair mais um pouco, o Lula vai ter que se colocar à frente do processo. Ele vai ter que se posicionar e falar assim, olha, o Brasil precisa do PT. E eu vou fazer tudo o que for possível para o PT continuar esse programa, esse projeto de 20 anos que o PT tem, de mudar a cara do Brasil. Isso é algo que o Lula vai colocar se o cenário continuar apontando essa queda de índice da Dilma ou essa manutenção embaixo. Você levantou um negócio interessante, esse negócio do gênero, eu quero expandir aqui para os outros dois integrantes, para o Afonso e para o Vacim, mas vou para o intervalo rápido e já volto e vamos entrar aqui no âmbito estadual dessas pesquisas e desses cenários. Aguenta aí. Voltamos à segunda parte do programa É Pra Valer, aqui pela PUC TV. Eu, Henrique Morgantini, recebo todos vocês com enorme prazer, assim como faço com meus convidados. E rapidamente vamos retomar esse debate, porque o Helder trouxe um assunto novo aqui à mesa, que levantou a questão do gênero. Será que a Dilma está pagando, está sendo tão questionada por ser mulher? Será que este é um governo de mulherzinha? Vou colocar Eu piorei a conversação para ele teve que fazer. Olha, foi isso que você falou, tá gravado, todo mundo. Não, a questão é o seguinte: a gente tem certos momentos na nossa cultura que afloram certos preconceitos. É bastante natural, claro. A gente viu a questão do Joaquim Barbosa agora, né? Semana passada, declarações infelizes, inclusive aqui em Goiás, a respeito de uma certa atitude que ele teria tomado lá na cerimônia com o Papa e a Dilma, de não cumprimentar. E isso aflorou um racismo da parte de muita gente.
Da mesma forma eu vejo que tem certas pessoas, é lógico, não é o conjunto da população, mas até gente que apoia o PT, que fala, esse governo tem uma dificuldade, a Dilma precisa ter mais pulso. Mas olha aqui, apesar dela ter um perfil de Pois direitona. vamos expandir essa questão para o seguinte cenário. Primeiro, o que você falou do Lula é interessante porque o Lula já foi trazido ao cenário por ela mesma, né? E sem ele aparecer, ela já falou, olha, o Lula não precisa voltar porque o Lula sempre esteve, eu e o Lula estamos juntos, quer dizer, ele já puxou a imagem do Lula para ele. Agora, Afonso, não parece uma ironia em termos, uma contradição em termos, melhor dizendo, porque um governo considerado tão espartano nesse sentido de ser de pulso, de ter, ela é durona, a Dilma é gerentona, o Lula é aquele paizão, aquela mãezona, a Dilma é gerentona, e de repente você é questionado por essa questão de gênero, de faltar pulso, você enxerga algum rastro disso? Não, em relação ao gênero eu concordo, não existe nada. O problema é o próprio governo, caramba. Primeiro, o que você tinha era uma base consistente que estava em evolução na economia brasileira. Ninguém pode negar isso, desde a época do Itamar, ou até um pouco antes com o Collor. Nós tivemos avanço? Claro que sim. Aliás, o Brasil avança desde 1500. Não começou em 2002. Como, obviamente, o PT sempre pregou. 2002 começou o Brasil. Não é verdade. Né? Começou em 1500. E desde 1500 até hoje, evoluiu. Você pode tirar os 10 anos do PT no poder, se você comparar com 1500, evoluiu. Então, agora, partidariamente, politicamente, o PT foi muito inteligente em fazer isso e puxar a brasa para a sardinha. Só que a impressão que me passa, que eu tenho, é de que o Brasil veio num embalo de uma estruturação financeira muito positiva e esse embalo está parando. Se não acelerar o carro, ele vai estacionar. E é isso que está acontecendo. O PT tem agora que ter competência para redimensionar a economia brasileira e botar ela para funcionar. Porque está parando tudo. Desemprego aumentando de novo, a economia caindo, o dólar disparando, a inflação disparando e sem controle. Afonso, mas quer dizer, eu acho que agora governo? Tem que começar a trabalhar. Eu acho assim... Fundamental. O Brasil é um país estatizado de pai, mãe, parteira. Mas assim, independentemente do governo, a gente poderia estar com um governante que tá lá. Eu acho que o cenário seria de dificuldade. Eu acho que seria como manobrar melhor, porque a dificuldade não é brasileira, é mundial no momento. Eu acho que... Não é de gestão. Você mas acha não que era Marolinha. Aí é que está o problema. Quando era uma discurso. Aí é que está. Eu acho que tratou uma crise como se fosse apenas um discurso. Você acha que estourou agora? Não era Marolinha, não. Estourou com a Dilma? Nós gastamos gordura na época da Marolinha, gente. Agora está fazendo falta. Olha, e agora, por incrível que pareça, você fala da conjuntura mundial, o mundo inteiro está se recuperando, nós quebrando. Pois é, mas tem um detalhe aí também que eu acho que precisa ser observado. A Dilma, ela tem uma dificuldade de conversar dentro do próprio PT. Em termos de economia, por exemplo, quando ela assumiu, houve uma mudança na forma de condução da economia em relação ao PT. Ela tem uma visão diferente, que é mais desenvolvimentista, um pouco de inflação não atrapalha, que era um discurso diferente do que fazia o grupo que tocava a economia na época do Lula. Então, e um outro fator que eu vejo que por exemplo, quando ela chama o Lula, para mim ela está conversando muito mais para dentro do partido do que querendo falar com toda a sociedade. Por quê? Porque o PT tem reclamado. Você conversa com um petista, sim, você conversa com o PT, tem chorado pela Dilma, sim. Ela não é do PT, ela era do PDT, ela não conversa, ela não dialoga, que é outra coisa que eu ouço bastante. É recorrente. A dificuldade dela conversar com os partidos e também com os segmentos da sociedade. Mas aí sai daquela questão do homem fazer mulher. Política. Desculpa, Vassil, mas aí está fugindo da questão que o Helder coloca e o Morgantini ainda pegou espertamente no ar governo mulherzinha. Porque ela jogou duro com quem? Com uma tropa que não devia entrar na política, mas estratégia, né? E etc. Pois mas aí a gente não pode colocar na conta de que eles foram alçados à vista. Mas não é um governo de mulherzinha. Mas eu não acho que o problema seja essencialmente o fato de ser ou não um governo de mulherzinha. Eu acho que é um governo... O que eu tenho visto há algum tempo, que todo governo que evita fazer política
política mesmo, de conversar, sentar, gastar tempo, que o governador dialogue, que ele sente... Lula sentou com o Renan, com o Paulo, o Fernando Henrique sentou com todos eles. Fica tecnocrata. A hora que você tira, porque tem essa coisa de que tem que parar com a política, porque a política é muito ruim. Não. O último e quando pior você faz política, deixa eu fazer uma coisa funciona. Deixa eu fazer uma pergunta definitiva para vocês, pra gente matar esse assunto da Dilma, a gente passa o tempo todo falando de Brasília, tem mais assuntos. Vou começar de cá para cá. Não tem como política, Afonso, falar assim, olha, o negócio já foi, não tem jeito. Tudo tem jeito na vida e política, então, é a arte de se reinventar tudo. Mas você acha que o governo, hoje, esse retrato, para o ano que vem, a Dilma está mais pro brejo ou está mais para a terra? Está mais para disputa, para pé do chão, sim. Primeiro que eu acho que substituir a Dilma candidata natural à reeleição é um convite para derrotar quem é o substituto, quem substituir, inclusive o Lula. Para queimar. Pegue os exemplos, aqui mesmo em Goiás, em Aparecida substituíram porque o Zé Macedo estava mal. Quem substituiu perdeu. Vai lá em Catalão, um bunker do PMDB. Depois de tantos anos, tiraram a possibilidade de reeleição do Velomar. O Adib, que é o grande Adib do PMDB, levou tinta e perdeu também. Então, tirar a Dilma do processo político eleitoral do ano que vem, com qualquer um, é colocar esse qualquer um num risco muito grande. É o que eu penso. A Dilma tem como se recuperar sim, assim como todos os demais têm como recuperar. Agora tem que começar a trabalhar rápido, porque o tempo está acabando. Está passando. Vacil, rapidinho. Concordo. É isso? Gente, tem um ano, por exemplo, a pesquisa, você falou, a pesquisa retrata o momento. Exatamente, pesquisa é um retrato. É a mesma coisa pesquisa eleitoral, olhar a pesquisa já querendo definir os candidatos, o quadro eleitoral do ano que vem. Erro, né? Pesquisa é agora. Ingenuidade. E eu acho que essa é a grande esperteza que tem os políticos mesmo, aqui em Goiás, por exemplo, citar Iris Rezende, Marconi Perillo, que eu acho que eles têm uma compreensão disso, que muitas vezes muita gente não tem. Quando eles olham para a pesquisa e eles agem, eles não estão agindo para 2014, para a definição da chapa lá na frente. Eles sabem que vai chegar lá, que vai reverberar lá, mas eles estão agindo para este momento agora. Helder. Tá muito cedo, para decidir. Reversível. Na política, ainda mais no momento, a gente tem que avaliar que essa pesquisa ela foi feita no calor no momento mais crítico possível da nossa sociedade. Talvez na história recente do Brasil, bem possivelmente. Depois, talvez, de, sei lá, dos anos 60, do movimento estudantil. Não, do Fora Collor. Né? Mesmo, o Fora Collor era contra uma pessoa. Dessa vez era contra a política como um todo. Né? A Dilma tem condição de recuperar, como qualquer outro governante, agora vai ser cobrada. Agora o povo vai cobrar muito mais, então vai ter que ter ação. Mesma pesquisa, meus amigos, que está baseando nessa riquíssima conversa que nós estamos tendo aqui, fala sobre o estado de Goiás e Marconi Perillo tem em seu governo o segundo pior avaliado no Brasil, com 21% de aprovação e 38% de reprovação, novamente o mesmo critério, bom e ótimo, ou ruim e péssimo. O Ibope, do mesmo jeito, perguntou aos eleitores se aprovam a forma de Marconi Perillo governar. 34 responderam que aprovam, 57 desaprovam, 9 não responderam ou não souberam o que responder. O governador Marconi Perillo tem outras peculiaridades que nós também citamos aqui em relação a Dilma. Uma delas, o escândalo da Operação Monte Carlo, as ligações, supostas ligações com Carlos Cachoeira, todo esse cenário e mais. Eu jogo essa minha análise para avaliação dos convidados da mesa. O cenário do governo, o projeto de governo que foi apresentado e o que está sendo colhido agora. Quer dizer, mais do que escândalo, mais do que desgastes por conta do Brasil nesse momento, há um projeto que, por enquanto, fica a dever em termos de cumprimento de promessas. Aliado a isso, os tantos e tantos anos, são 16 anos de tempo novo, o que é muitíssimo natural que qualquer gestor passe por desgastes. Abro essa discussão, dessa vez ao contrário, de lá para cá, Helder Dias. Isso tudo que eu falei faz sentido? Eu posso ir embora? Falei bobagem? Não, fica aí. Pode ficar. Obrigado. Eu creio que é um momento, talvez por essa questão de tempo, né, de 3 mandatos, já Marconi pode chegar aí, ele sozinho, ficar praticamente 16 anos no governo. Então, é um desgaste que ele próprio está... Eu não acredito que seja
da boca para fora que ele tenha falado que tem dificuldades para ser candidato novamente. Ele sabe que tem. E quando ele fala que é muito difícil, é impossível, é praticamente impossível ser candidato, é lógico que tem um jogo eleitoral, aí a gente sabe, mas ele também analisa o quadro. Ele sabe que tem outras pesquisas que dizem que a população quer um novo, quer alguém novo, quer um nome novo. Não atrapalha a minha pauta, não. Não atropela não, vamos chegar lá. Tem que ser informado da pauta antes, pô, né? Mas a questão é que Marconi, assim como Dilma, ele pega agora, ele tem uma reta final na qual ele pode realmente tentar reverter alguma coisa e tem feito alguma coisa já para reverter algumas obras. Em qualquer lugar do mundo, né? O povo quer ver, o povo quer olhar e ver, não, ele construiu aquilo. Então o político, que é político, sabe lidar muito bem com isso, Marconi sabe lidar com isso, tem muita coisa para ser feita e tem muita coisa sendo feita também, né? A gente vê o Rodovida, é algo que realmente está funcionando, vai trazer dividendos. Agora, é algo que eu acho que o desafio de Marconi, até pelos rivais, pelo rival que ele vai ter, provavelmente, é um desafio um pouco mais complicado que o de Dilma Rousseff. Muito bem. Vacil, quer entrar nessa? De que jeito? Eu já sei de que você vai entrar nessa história. Você acredita que esse percentual, vamos falar da pesquisa daqui a pouco, Sérgio Popular, de que mais 76% afirmam que gostariam de ver algo novo. Esse é o calcanhar de Aquiles, não só para Marconi, mas também para uma eventual candidatura, um retorno, uma nova revanche de Iris Rezende aos 80 anos, 81 anos? Morgantini, você vê, no último programa que eu participei aqui, a gente já falava dessa questão do novo. E antes, outras pessoas também já falaram sobre essa necessidade do novo. Não é uma pauta nova, ela foi identificada agora pela pesquisa, mas isso está patente. Agora, essa ideia do novo como o grande candidato a vencer no ano que vem, ou para vencer uma eleição, também isso não é novo. Em 82 o Iris foi novo, em 98 o Marconi era o novo, e na eleição passada o Marconi buscou esse discurso do novo ainda para vencer Iris Rezende, mas para mim, eu participei, acompanhei a eleição toda, não foi isso que definiu a eleição. Acho que há uma vontade muito grande de uma renovação. Isso é o que eu percebo. Mas não há garantia para mim de que isso no ano que vem ou de que isso vai acontecer. Marconi Perillo tá no jogo, tá abertamente. Toda vez que deixam que há um diferencial muito grande dele em relação à oposição é o seguinte: toda vez que o Marconi sai das cordas, quando ele está questionado, em caso Cachoeira, vem mais um escândalo, toda vez que ele sai dessa condição e joga politicamente, que faz um lance político, ele cria um fato e ele volta para o jogo. E aí ele mostra um diferencial em relação aos outros candidatos. Ele, ao pegar uma pesquisa que não foi boa para ele, a CIEPS, e comemorar a pesquisa, ato seguinte, falar, não sou candidato no ano que vem, depois dizer, eu e o Iris temos que sair da política, mostrou ele trabalhando, ele jogou politicamente, né? E voltou ao jogo político naturalmente. Sim. E sabe o que é o... história do sapo, né? E sabe o que é o mais interessante? Não joga na água, não. E sabe o que é o mais interessante? Que eu comemorei, porque eu gosto de ver a política sendo bem jogada, sendo bem articulada, porque é não ter medo da política, é muito mais comemorar. Aí você vê Marconi jogando de um lado politicamente, e ele parece que colocando na parede Iris Rezende, aí vem Iris Rezende, que estava falando o tempo todo o seguinte, não sou candidato, não quero ser candidato. Aí ele vai num encontro do PMDB e fala, olha, eu sou um iluminado por Deus, eu nasci para isso. É impossível ficar fora da eleição do ano que vem, eu posso ser candidato. Ele também jogou política, ou seja, nós temos os dois titãs aí da política de Goiás hoje, jogando politicamente, que é um ambiente bom. Sabe o que é um ambiente ruim? É o que muitas vezes a gente vê na base do que sustenta os grandes políticos. É o jogo mesquinho, é a agressão, é a pancadaria, é o jogo baixo. É a acomodação na superfície, embaixo as correntezas tenebrosas, né? Mas o jogo político, os dois estão jogando. É verdade, as placas estão se deslocando. Os dois estão jogando. E dá para imaginar a eleição do ano que vem sem Marconi e Iris? Muitíssimo mesmo difícil, que os dois não sejam candidatos, mesmo que os dois não estejam disputando diretamente a eleição,
A eleição do ano que vem passa por eles. Ela indiretamente passa por eles. Eu sei, professor Afonso, eu sei que você está querendo tomar uma água. Vou deixar a sua aguinha, vou para o intervalo e volto com você já. Já voltamos, aguenta aí para a terceira parte do É Pra Valer, que vai ser quente. De volta com a terceira parte do É Pra Valer aqui pela PUC TV, hoje fazendo um programa especial dedicado ao cenário político nacional, estadual, e vamos retomar, sem perder tempo, retomo com o meu amigo jornalista Afonso Lopes. Faltou ele dar o pitaco em relação à avaliação do governo em relação à pesquisa CNI e Ibope e também dar o seu pitaco sobre os vários assuntos. Eu já queria puxar o começo da sua análise por essa questão do anúncio do Marconi, anúncio até então inédito, talvez tenha sido o movimento mais brusco, por assim dizer, que Marconi fez em relação à política nesses últimos tempos, que é anunciar, olha, possivelmente, ou a expressão que ele usou, dificilmente eu serei candidato. É quase impossível eu ser candidato. Mas não é novidade. Não? A mesma estratégia, não sei se ele está repetindo, a mesma estratégia de 2001. Exatamente. Só que em 2001, por outros motivos. Era outro cenário, né? Não, em 2001 havia um cenário muito favorável à oposição, extremamente favorável. No caso, a candidatura do Maguito Vilela, que estava com força. E aí... Um ano antes, o Popular fez uma pesquisa, eu lembro que eu estava lá, era mais ou menos 16,5 pontos de frente. Para o Maguito. Do Maguito. Era. Aí o que acontece? Ele começou a ser pressionado pela base, né, pela cúpula da base. Aí ele virou e falou assim, então não sou candidato. Ou vocês entregam o ouro inteiro aqui de bandeja, vai ser do jeito que eu quero, ou eu não sou candidato. Como não tinha mais ninguém, e ninguém estava disposto a perder, não, é você, é isso mesmo e tal. E agora eu acho que ele está fazendo a mesma estratégia com outro objetivo. Né? Visando, sim, claro, ser candidato, até porque, se ele não for candidato, ele vai dar adeus, inclusive, ao respeito que a base pode ter por ele, mesmo no caso de uma derrota. Porque ninguém vai respeitar quem o abandona. Porque é o líder que abandonou na hora que a coisa estava feia. Por um outro lado... Ele é obrigado a ser candidato. Mas, por um outro lado, encarar uma derrota numa trajetória de tantas vezes, ou só marcada por vitórias como a dele, seria assim, eu vou ganhar, eu vou disputar para satisfazer esses anseios, mas eu vou sair ferido, vou sair sangrando. A derrota mas tudo bem, mas ele sai ainda, ele ainda sai como líder. Um líder que foi até a morte ao lado dos seus liderados, mesmo sabendo que iria morrer. Existe esse prestígio a respeito do derrotado? Tem que ter. Tem. Você sabe que não foi abandonado. Isso é uma coisa. Afonso, agora, isso aí é o exemplo do Íris em 2010. O Íris em 2010, ele foi no sacrifício também. Ele tinha que ir, não tinha como, o PMDB cobrava isso e ele teve que deixar a prefeitura e ir para o combate, com o risco de perder. Sobre a pesquisa, eu acho que os governantes, de uma maneira geral, reagem muito mal às pesquisas. Sabe? Por exemplo, quando fala a pesquisa do Ibope, desculpa, o Ibope sempre errou em Goiás. Tá, então vamos supor o seguinte, vamos jogar a margem de erros que não foram divulgadas. Né? Pelo menos não se comentou, não me lembro de ter visto margem de erro no Ibope. Sim. Mas deve ter sido algo em torno, pelo número de entrevistas, etc., 4%, tá? Para mais ou para menos. Então vamos supor que o Ibope tenha apresentado, 21, 25. E vamos supor também que as pesquisas que ele elogiou, me parece que foi o CEPS e Fortiori. Datafolha tem 500 anos que não vem para cá. O CEPS, 30 e poucos, o Fortiori, 30 e poucos. Tira os 4%, vai cair para 20 e poucos também. É a mesma pesquisa. Diferença de 4%. Não por isso que você acredita ou noutra não. A verdade é a seguinte, não tem como tapear. A população não está satisfeita. Não apenas com o Marconi, não é com o governo em si, mas é com tudo isso que aí está. Né? Então, qual seria, ao meu ver, como cidadão e como jornalista também, a melhor resposta para uma análise de quando a coisa não é favorável? Olha, estamos trabalhando muito. Mas a pesquisa está mostrando que a população quer que a gente trabalhe mais. E eu vou cobrar da minha equipe. Perfeito. Pronto, você não tem mais o que discutir. Como é que você vai brigar com uma pesquisa quando o número é ruim e depois elogiar quando ela está boa? Você acredita nela. Então você não pode acreditar em nenhuma delas. Né? Eu acho que esse ponto
falta muito para a política brasileira. São todos de uma maneira geral. E aqui também. Nós falamos, deixa eu só incrementar um pouco mais, eu não gosto do mesmo tema, porque nós falamos bastante sobre essa polarização natural, Íris, Marconi, entramos na questão do Íris, só que nós temos outros nomes. Falamos da pesquisa, a pesquisa Cepsa Popular mostra que 76, precisamente, 0,3% querem uma mudança, e aí a gente entra numa outra parte bem interessante do debate. Que mudança? Qual mudança? Para que lado? E quem representa essa mudança? Vou colocar alguns nomes aqui, se me faltar algum, vocês fiquem à vontade para falar e fiquem à vontade para começar por onde vocês quiserem. Agora a pauta está liberada aqui, não é para valer. Temos o Vanderlan, temos o Júnior Friboi, que entrou, mostra o Júnior Friboi junto aí com o Íris, porque o problema agora é que o Íris, segundo o Júnior, falando no giro essa semana, ele falou, sempre disse que não era mais candidato, não queria mexer com isso. Aí reaparece o Íris no jogo de novo. Então nós temos o Júnior Friboi, temos o Paulo Garcia, temos o Antônio Gomídio, ambos pelo PT, Ronaldo Caiado, que mais? O José Eliton, pode entrar nesse assunto, entrar nessa seara muito tranquilamente. E aí? Quem sai na frente, quem levanta, quem pode ser o novo, de fato, ou apresentar mais indícios de ser esse novo com consistência? Porque não é só ser a carinha bonitinha. Vai, Vacil. Nesse ponto aí, olha só, para mim, desses nomes todos que você citou aí, na chamada tentativa de terceira via, que é Caiado, Vanderlan e nos outros Friboi e nos outros candidatos, o único desses outros que não sejam Íris e Marconi que está fazendo política mesmo, para mim, é Antônio Gomídio, de Anápolis. E é o nome que, quando você conversa com pessoas do PMDB, do PT, de outros partidos, aquelas conversas assim em off, que você ouve, é o nome que naturalmente é apontado como o novo. São sussurros, não são uma conversa, são sussurros. E por que ele está fazendo política? Porque é o único também que não está se apresentando aí e está tentando entrar no jogo de qualquer forma. Ele está quieto, ele está andando, ele está se apresentando para o próprio partido dele. Ele está tudo quanto é evento do partido, ele está para o interior, ele está se mostrando. Verdade. Ele qualquer ação, eu acompanho bastante, vejo matéria sendo feita, toda vez que tem uma menção dele como possível candidato a governador, a reação dele é imediata, é de negar isso daí. Você quis comentar sobre o Gomídio, deixa eu só inserir mais uma coisa. Aí esbarra num outro cenário interessante que envolve o PT, que todo partido tem suas peculiaridades. O PT morre de medo, ao que parece, do voo solo, aquele voo sem... Primeiro, o PT depende da Aliança Nacional, que pode chegar de cima para baixo. E depois o PT tem aquela tradição de ter medo de caminhar sem o PMDB. Tem sido assim. Olha, eu citei o nome do Gomídio para poder mostrar uma coisa, que para mim é muito forte. O Gomídio é o novo, assim, mais do que qualquer um, para mim. Só que é o seguinte, não adianta você querer fazer uma eleição e não ter uma amarração política por trás. Gomídio, para ser candidato, ele tem que resolver um passivo dele com o Íris. Íris tem uma mágoa com ele porque ele não teria entrado direito na campanha dele de Anápolis. Aí alguém fala, não, mas ele entrou, ele participou Não, o Íris acha que não entrou. Então ele tem essa mágoa. Dentro do PT, o próprio Paulo Garcia tem se movimentado para ser candidato. O Vanderlan vai se aproximar ou não vai se aproximar. Então a construção de uma candidatura, ela não é apenas porque está com 20 pontos na frente ou então porque pode ser a perspectiva de novo. Não, ela é uma construção política. Aí voltamos à condição de que a eleição passa pelo Íris e pelo Marconi, porque mesmo que eles não sejam candidatos, e para mim ainda são candidatos, mesmo que eles não sejam, eles têm que participar ou eles vão participar dessas amarrações. Dessa amarração. Não é tão simples. Eu não vejo possibilidade de ninguém construir a candidatura. Começa por aí. O candidato é Íris e Marconi. Ou então ungido pessoalmente por eles. Não é por partido, não é por nada. Gomídio, excelente nome, tem feito a administração que chama a atenção no país inteiro, não só em Goiás. A reeleição dele com 90%, me parece, e tal, não é uma coisa, não é brincadeira um negócio desse, é um negócio bastante sério. E agora, com 6 meses de mandato, ter uma aprovação muito alta, quer dizer, dificuldade de início de remandato, vamos dizer assim, numa reeleição, é sempre muito grande. Veja todos os exemplos, o Lula no começo do segundo mandato, o Marconi naquele segundo mandato que demitiu
funcionário para colocar o Deu uma caixa de- derrapada, é normal dar derrapada, Mas né? todo início de segundo mandato é problemático. E o do Gomide está demonstrando que não é. O que ele precisa? Inserção no PT, que você disse que está acontecendo, e inserção na aliança. E ali é um problema. Candidato nessa aliança, se não for ungido pelo Íris, não é candidato. Friboi, só tem uma chance de ser candidato. Ele chegar aí e diz, o que é que eu faço para ser seu candidato? Basta ser candidato do Íris. E do outro lado é a mesma coisa, sem a decisiva unção do Marconi. Ninguém consegue ser candidato. Fala, o VEC pode substituir. Pode, desde que o Marconi queira. Então, eu acho que essa é uma questão. E se você reparar, não é de hoje. PMDB reclama, a oposição reclama, o governo só tem Marconi, só tem o Marconi. E aí a base governista diz o quê? Que no PMDB só tem uma dupla também. É desde 1990, meus amigos. 90, Íris e Maguito, 94, Maguito e Íris, 98 foi o Íris e Maguito de novo, depois Maguito e Íris e Maguito, e agora vai ser de novo. Quer dizer, a não ser que o Íris vire e fale, eu estou na disputa como apoiador, como general eleitoral, porque ele não vai se declarar cabo, porque cabo ele não é há muitos e muitos anos, desde quando eu era menino. Né? Ele era menino, não eu. E quando ele era menino, ele não era cabo. Agora, então, eu acho que candidato é o Íris e o Marconi. Não foge Aí disso. se o Marconi virar e falar assim, ô Morgantini, você vai ser o meu candidato, tudo bem? Se der tempo de filiar, você vai lá, filia rápido, porque o seu candidato acabou. Alguém tem que sair para alguém entrar. Sem dúvida. É isso. Nesse caso, É isso. sim. O cenário é esse. Eu acho Só que tem dois lugares aqui. Ninguém dá Você tem conta. que levantar. Como é que você vai levantar o PMDB? Você usou esse termo, eu vou usar também. Como é que você levanta o PMDB contra o Íris Ezende? E depois não tem ele na campanha. E depois não tem ele na campanha, Deixa eu jogar para ele um negócio aqui, porque sobrou para você, ficou por último, não posso fazer nada. Falamos de Íris, falamos de Marconi, ele falou de Antônio Gomide. E agora, esses outros nomes que eu citei, Caiado, Vanderlan, que é o nome que está se movimentando bastante, e de repente para descobrir o Vanderlan agora, para bater nele. De repente ele virou um cara que realmente como candidato é o mais frágil de todos. Eu tenho percebido, entre nós da imprensa, né, você percebeu isso também ou estou vendo coisa? Porque descobriram agora que agora vão bater no Vanderlan. Antes batiam, que falavam, ele é um cara que tem chance de crescer e tal. E agora, na verdade, parece que estão batendo por bater. Falaram assim, cara, você é um cara que... Parafraseando o Manuel Bandeira, poderia ter sido e não foi. Você falou que ia sobrar para mim, eu acho que sobrou foi pro Vanderlan, sobrou pro Caiado, sobrou... O Wellington. Eu acho que, na verdade, a questão olha, a única possibilidade, concordo demais com o que meu amigo Vacil falou aqui do lado, o novo, se quiser falar de novo mesmo, de jeito novo, de fazer uma gestão, uma coisa mais moderna mesmo, é o Antônio Gomide. Se for para ter um nome novo. Agora, quando chegar lá na frente, o que o eleitor está pensando agora é o que ele quer, é o que ele sonha. Agora, o que ele... Na hora não é o que ele vai ter. Aquela coisa, eu quero ter o... né, pô, é o sonho de todo... eu quero ter. Você quer ter uma vida boa e tal. Mas espera aí. Pragmaticamente falando, vamos ver a vida na real agora. Vai sobrar Íris e Marconi. Eu vou dizer só uma coisa, que eu ainda acho que o PMDB tem alguma vantagem em relação ao PSDB. O PSDB não soube construir nenhum nome. Nem para dizer assim, não, ele é possível. Não, pode ser ele. Pode ser o VEC. O VEC nunca foi candidato a nada, ele nunca teve um mandato. Não, Dilma também não. Pois é, mas eu estou dizendo assim, é um nome possível. O VEC tem o Marconi tem essa popularidade que o Lula tinha para colocar alguém. Então aí é outra o problema coisa. não é o nome. Não, mas o problema é a popularidade. Mas peraí, mas o VEC tem um perfil passado... semelhante ao que a Dilma tinha? O VEC tem um perfil? Tem. Eu acho que é o mesmo perfil E do desgaste... paizão e tal, e coisa, do gerentão. Eu acho que é o primeiro-ministro. Mas agora o problema é que eu não vejo possibilidade, diante do quadro, com as pesquisas todas mostrando a mesma coisa, e todas mostram a mesma coisa, não adianta falar que essa não mostra e a outra, todas mostram a mesma coisa. O Marconi não tem força para eleger ninguém, pra não. funcionar. Ele tem força, talvez, para se eleger. Para se salvar. Mas para mandar para os outros... Essa é uma leitura muito interessante. E só sobre o novo. Vai ter poste. Só sobre o novo.
Você virar para alguém e falar assim, escuta, tá tudo aí, tal, e pai, tal, e coisa. O que você acha de um candidato novo? Todo mundo é a favor que sim, mas por que você vai ser contra? Você não tem nada contra o novo. O novo não tem rejeição. Eu não vejo esse dado como realmente importante, porque se fosse realmente uma decisão assim, peremptória, na hora que você vira na espontânea, ou mesmo na estimulada e fala assim, qual desses nomes você vota? Cara, eu quero um novo, não vou votar em nenhum desses. Não, saiu a polarização. Não tem nenhum. Deixa eu pro intervalo, já volto com você falando. Não perca essa fala que você tem guardadinha aí na sua boca e na sua língua. E você também não saia daí, que nós voltamos pro quarto e último bloco. Tem mais uns arremates a fazer aqui, porque vem um pinga-fogo agora no final. Que tem umas declarações que pipocaram essa semana, uns fatos novos, que eu quero trazer aqui para meus amigos. Aguenta aí. De volta, portanto, para a quarta e última parte da Pra Valer. A discussão vai ficando quente, vai ficando boa e eu espero que esteja bom para você, como eu sei que está aqui entre nós, comigo e meus amigos, debatendo sobre o cenário político de Goiás. E volta rapidamente, Vacil, você faltou o seu comentário represado. Só para complementar essa história de novo, de velho, de Íris e Marconi, que para mim a eleição passa inevitavelmente por ele, direto ou indiretamente, tem uma grande diferença de como é que se comporta o governo e se comporta a oposição. Talvez isso seja um dos fatores a explicar por que Marconi continua ganhando a eleição. Por exemplo, toda a base do governo, Marconi desgastado, com dificuldades, toda a base, ela trabalha em função de fortalecer o governador Marconi Perillo. Ela voltou a se movimentar nesse sentido. Por outro lado, você tem a oposição. Parece que há um esforço concentrado para desmerecer Íris Rezende, para poder bater em Íris Rezende como velho, como ultrapassado, que é uma tentativa de afirmação, de se criar uma candidatura nova na desmoralização de Íris Rezende. Não adianta Gomide, não adianta Paulo Garcia, nenhum desses candidatos querer ser candidato, seu nome, se não tiver um cabo eleitoral, ou se não tiver uma estrutura por trás. E hoje a estrutura do PMDB ainda é Íris, o Íris ainda é maior do que o PMDB e Marconi é maior do que o PSDB. Vamos numa historinha aqui, Vacil, de pura maldade, que eu achei um negócio meio esquisito. Eu quero saber se eu enxerguei coisas aqui ou se meus amigos desta mesa estão junto comigo, porque essa semana aconteceu uma entrevista do Jales Fontoura, prefeito de Goianésia, ao Tribuno do Planalto. E acredito eu que só não virou uma pauta mais ferrenha, mais nervosa, porque, com todo respeito ao Tribuna, meu amigo Filemão, grande Filemão, um beijo pra você, já esteve aqui várias vezes, porque foi num semanário, foi no Tribuno do Planalto, o jornal, de repente, tem um perfil mais diversificado e não exatamente sobre política, talvez se fosse numa opção. Um jornal também semanal, mas com uma tradição em política. Se fosse num jornal diário de Goiânia, a coisa fosse pegar bastante. Uma das declarações que eu separei aqui, aliás, a janela que está lá na entrevista, o pai político de Demóstenes foi Caiado. Hoje ele se esquiva e diz que mal o conhece. Mais ainda, quando indagado sobre o escândalo que envolveu a cassação de Demóstenes, diz o seguinte: a elite política de Goiás já sabia quem ele, Demóstenes, era. O que aconteceu foi surpresa para o povo, mas para os políticos, não. Então houve naturalmente um acerto para compor a base durante as eleições, as últimas eleições de 2010. O candidato Marconi tinha que enfrentar Lula, Íris e Alcides, vários adversários, em uma situação extremamente delicada. Aceitou para ganhar alguns minutos de televisão, e a própria candidatura aceitou os minutos de televisão e ele teve que aceitar Demóstenes, que na época era forte, e aí saiu a composição desse grupo. Eu pergunto para vocês, um homem da importância política de Jales, prefeito do PSDB, tem todo um cenário que envolveu aquela puxada de tapete, por assim dizer, dele, quando poderia ser candidato ao Senado. Mas, mesmo assim, esse fogo amigo foi muito pouco amigo e muito fogo, Vacil. Olha, primeiro, ou não, ou eu tô louco? Esse tipo de entrevista, que foi excelente a entrevista, ela não tem tanta repercussão, porque ele, de certa forma, critica o próprio governo. Então o próprio governo trata de não abafar, de não deixar mas o que eu achei que a entrevista foi interessante foi por isso, um sujeito de dentro do governo. Exatamente, e esse é o que faz. Agora, o que me faz lembrar outra coisa. Eu fiz entrevistei algumas vezes o pai dele,
que era o Otávio. Era desse jeito também. O Otávio era ótimo. O Otávio não tinha papo na língua. Ele acabava dando entrevistas fantásticas. Inclusive, o próprio filho foi vítima de algumas declarações do próprio pai. Fogo paterno? Do fogo paterno. E, exatamente, ninguém é inocente. Tem uma frase do Batista Custódio que eu carrego ela comigo quase como um mantra. Eu repito ela sempre. Quem viveu 2 anos, 3 anos de política, acompanhando, cobrindo, ou então sendo político, acho que começa a ter autoridade para poder dizê-la. É o seguinte, essas vestais da rua de cima, conheço todas como prostitutas na rua de baixo. Ninguém é inocente nessa seara da política. Todo mundo sabe como funciona. Tem algumas coisas, por exemplo, nós jornalistas temos algumas dificuldades, porque muitas coisas que a gente sabe, a gente tem a dificuldade de provar, então a responsabilidade de buscar as informações. Os próprios políticos, eles se conhecem, eles o tempo todo estão negociando. Então não existe inocência total, não. Quer entrar nessa, Afonso? Você acompanha essa entrevista? Inocência total é parcial. Se não existe inocência total, não existe inocência parcial. Eu meio que sabia. Não existe meio inocente. Eu acho que é meio relativo, quer dizer. Eu não gosto da generalização, isso me mata. Porque a gente tem tanta generalização. Deputado não faz nada, vereador só sabe mudar nome de rua, a gente passa fazendo isso por político inocente, então? Só deixa eu só completar para você ver o estrago que nós, inclusive a imprensa, temos responsabilidade sobre ela. Com certeza. A gente passa 4 anos dizendo que deputado é tudo bandido, que legislativo é perda de tempo, que não faz coisíssima nenhuma, que vereador só sabe mudar nome de rua, que senador é tudo ladrão, só cuida de mordomia, etc. E depois de 4 anos você chega para o cidadão e fala, não venda seu voto. Olha, mas se você está dizendo que todos são iguais, por que ele não vai levar uma vantagemzinha depois de 4 anos? Calma, vamos começar a separar as coisas. Existem deputados que prestam sim, trabalham pra caramba, existem vereadores muito bons de serviço. Agora, nós podemos discutir 2 coisas aqui que eu acho que leva a essa distorção geral. Primeiro, nosso voto não é valorizado. Você vota num cidadão de bem, com o seu voto consciente e acaba elegendo um malandro lá na frente. Porque seu voto não é para aquela pessoa, é para aquela coligação, não é nem para o partido. É uma coisa para que está sendo debatida agora, né? Tá. E segundo, se o cara não tiver uma boa estrutura financeira, ele não tem condição de ganhar a eleição. É muito raro o cara ganhar. É aí onde ele vai arrumar o dinheiro? Na empreiteira. E o que a empreiteira dá dinheiro para alguém? Mas não dá nem bom dia, amigo. A empreiteira paga salário porque não pode ser escravagista. Isso é bobagem. Se a empreiteira pudesse pagar menos que o salário mínimo, pagaria. Não paga porque tem uma legislação. Então não precisava ter lei de salário mínimo. Eu queria mandar um abraço aqui a todas as empreiteiras que eu estou fazendo contato comercial para o programa. Uma boa noite. Estou brincando. Agora, eu quero falar outro assunto. Eu sou assunto do Papa, eu quero falar. Não atropelem o Papa, hein? Só isso, de maneira nenhuma. Só isso. Por que tem lei de salário mínimo? Ora, porque se não tivesse, ninguém ia pagar. Muitos só pagariam, cara. Quanto a isso? É lei por causa disso. Só para complementar o que o Vasco colocou do político inocente, olha, e a gente tem que diferenciar o inocente do puro. Né? Eu acho que político puro, no sentido de que ele é um político bom, ele é um político íntegro, eu acho que existem vários. Agora, político inocente, exercendo mandato... Mas então o político entra aqui, o bom selvagem? Tem por aí. Eu acho o seguinte, olha, você pode pegar um exemplo de um político aí que você fala assim, o que me veio à cabeça aqui do inocente é um cara assim, totalmente outsider, é o Eduardo Suplicy. Você pegar o Eduardo Suplicy, pensa, esse cara é um... Mas eu até evito essa discussão de puro, de inocente, que eu acho que essa é uma outra discussão. Mas nós estamos tratando assim, aqui é o seguinte, olha, os políticos se conhecem. Você pode até não conhecer profundamente, totalmente, o que um ou outro está fazendo. Mas esse caso do Demóstenes, outros casos, isso já era comentário, já existia. Isso já era comentário até fora do meio político, não é chegar a oposição que falava isso. Que não tinha, porque muitas vezes, porque a oposição não falava isso, eu não sei. Eu não entendo isso. Muitas eu vezes, não sabia disso. Muitas vezes você não tem a dimensão do que é. Que eu acho que foi o caso que aconteceu em relação à dimensão, eu acho que ninguém sabia essa dimensão. A gente cobrindo, acompanhando esse caso aí, muitas vezes houve de pessoas que conviviam,
que eles mesmos falam, eu não sabia que era tanto assim, sim, mas um pouco sabia, acho que não tem muita inocência. É uma discussão e é um problema da política. E o duro é que a gente não sabe até hoje se é isso tudo mesmo ou se houve exagero também. O duro é que nem isso a gente sabe. Ou se a gente... Ou se tem mais ainda. Ou se tem mais ainda. Ou se tem mais ainda. É verdade. Na dúvida, faz sentido. Vamos falar do Papa. Eu me programei também, eu não sei qual é a sua formação, origem ou crença religiosa, né? Mas eu me programei porque eu me senti num dever pessoal de abrir uma pauta sobre o Papa. O Helder queria falar do Papa, eu vou mesmo passar para você. Você falou, quero falar do Papa. Eu nem sabia que você também estava com esse negócio de falar do Papa. Fala do Papa. O que é as impressões do Papa? A igreja já foi criticada demais de ser conservadora, esse Papa não sei o que. Agora, o Papa começa a falar algumas coisas, né, de repercussão, e o povo quer que o Papa agora vire e coloque uma bandeira vermelha e saia aí, né? Porque o Papa é progressista, agora vai sair. O Papa é progressista, mas peraí, ele é o Papa, né? Então, a gente tem que ter um certo discernimento de que o Papa, ele não é bonzinho só, igual. Ele governa uma instituição milenar. Ele veio aqui no Brasil e trouxe um jeito novo para essa instituição e precisa trazer. E a igreja, com o Francisco, com o Papa Francisco, ela vai mudar muito. Porque ele não é só um Papa bonzinho, ele não é um bobo que está lá. Ele é um cara também, uma pessoa pragmática. As ações dele são pragmáticas. Ele não ter ido para o palácio e ficar na casa dos religiosos é uma maneira dele interferir no ambiente ali dos religiosos. Não ficar isolado. É um jeito articulado então, também. Né? Ele vai mudar, ele tá chamando as pessoas para uma revoluçãozinha dentro da igreja. Não vai ser nenhuma instituição. Você não vai ver a PM, você não vai ver uma maçonaria ou qualquer outra coisa mudar. Radicalmente. Não vai, a igreja não vai também. Eu concordo com o que você está falando, acho ele muito articulado. De fato, a própria escolha dele, um suposto azarão ter sido escolhido, já mostra isso. Agora, o que eu tinha para falar dele, o que eu gostaria de registrar, assim, é bastante pessoal, é quase um testemunho, porque eu não tenho uma formação religiosa apurada, eu não sou... não sigo nenhuma igreja, não frequento nenhuma igreja, posso falar sem constrangimento, estando na emissora católica, que não tenho uma doutrina definida, tampouco o catolicismo, mas as ações do Papa como homem, como humano, as ações do Papa como humano e como líder religioso, que é uma coisa que a gente se perdeu muito. O líder religioso no papel é uma coisa tão linda, na prática é sempre uma coisa bastante questionável, bastante rasteira, mas ele enquanto líder religioso de uma igreja milenar, de uma igreja com uma história que se confunde com a história, a nossa história de vida, de sociedade moderna e até antiga, por assim dizer, ele foi, para mim, exemplar. Ele me deu vontade de estar próximo, de conhecer, de querer saber mais e de ver se isso que eu vejo nele pode servir para mim também. Tem uma frase aí, Vácio, que é interessante, que é de São Francisco, é o nome que pegou. As palavras atraem, mas os exemplos arrastam. Isso que é o isso. Né? Sabe o que eu achei fantástico nele, assim, entre todas as coisas e tal, mas para citar duas, ele fala assim, preciso ouvir os extremos, é preciso ouvir os jovens, é preciso ouvir os velhos. É uma coisa tão óbvia, mas que acho que anda tão esquecido. O que os jovens estão dizendo nas ruas? O que os velhos têm aí a dizer com a experiência para esses jovens e tudo mais? Acho que esse é um ponto. O outro é uma satisfação muito grande como jornalista. Qual que é um grande problema que a gente enfrenta, eu particularmente tenho visto isso várias vezes, o que é? É o governante que quer controlar a pergunta. A essência, por exemplo, nossa, jornalista, o que é? Perguntar. Essa é a essência. O jornalista que não pergunta não é jornalista. E o governante quer controlar a pergunta. O que a gente vai perguntar? O Papa, não, ele se prepara para a resposta. Esse é o grande lance. Nós temos bons políticos aqui em Goiás, por exemplo, que são capazes de dar respostas a todas as perguntas, mas eles preferem fazer o contrário, controlar a pergunta, em vez de responder. Afonso, suas considerações do Papa. Você está fã do Papa? 2 papas me fizeram chorar, de alegria, de coisa gostosa. João Paulo I, aqueles 33 dias, que infelizmente não foram 330 anos, e esse agora, Papa Francisco, nosso irmão argentino,
eu achei fantástico, é uma pessoa fantástica. E o mais gostoso disso tudo é saber que uma congregação que nunca tinha chegado, os jesuítas, está agora comandando a igreja. E agora vamos parar com aquele negócio de botar esquerda, direita em religião. Sabe? O cara apoiou a ditadura. Eu queria o quê? Que apoiasse o comunismo? Para aí, ué. O comunismo religião é ópio do povo. Não, quem é religioso não tem que ser comunista mesmo, não. Essa questão é o seguinte, se o cara não for contra, aí ele está apoiando a ditadura? Quer dizer, o cara tem que se posicionar. Ele quer que o bispo vá lá e encare o general? Eu estou com o tempo estourado, só para a gente fechar, queria agradecer coletivamente todos vocês, mas rapidamente queria passar a palavra para saber onde é que encontra vocês. Helder, você está escrevendo no Opção, suas redes sociais. Helder Dias. Eu estou no Twitter, @HelderDias, né, no Facebook também, Helder Dias lá, na busca, né, você acha? E também tô... Bom, tem um blog do Goiás, para quem é torcedor do Goiás aqui, né? Conta aí pra gente. Sei que tem um botafoguense ali, né? Não, mas não conta, falando de futebol não conta. O Goiás também. O blog no esmeraldino.com e, bom, a gente tá por aí no Jornal Opção como redator-chefe. Muito obrigado, viu, pela sua participação. Vacil, como é que te acha, Vacil? Twitter, @Vacil Oliveira. E daqui a alguns dias também, voltando, o blog vacil.com.br. Vacil.com com 2 S's. Afonso, obrigado pela sua estreia aqui, pela boa prosa. Te encontra aonde? No Twitter, Afonso, né? Só que _Afonso. Tá lá na tela. Facebook, Afonso Lopes. Eu trabalho na Assembleia Legislativa, ligado à assessoria da presidência, cuidando do canal aberto, que devemos estrear agora no segundo semestre, um canal digital muito bacana, sem custo de equipamento para a Assembleia Legislativa. Foi um convênio que a gente conseguiu em Brasília. E também como representante de Goiás na Associação Brasileira das Emissoras Legislativas, eu sou o secretário-geral eleito agora em maio. Queria ter aprofundado com você, falei que nós íamos falar sobre isso, você perdoe a falha desse apresentador amador, não conseguiu aprofundar. Poxa, e já fica renovado para um novo convite, aí sim eu vou perguntar, prometo. Tá bom, eu estou aí à disposição sempre. Obrigado, meu irmão. Obrigado a todos vocês, obrigado a você que está em casa pela audiência e pela companhia, nós voltamos semana que vem, tchau.